O espaço pode ser imenso, assustador e ter coisas que o ser humano ainda não consegue entender. Contudo, ele é inegavelmente lindo e capaz de alimentar a curiosidade de qualquer pessoa a respeito do que existe além do nosso planeta. De acordo com algumas histórias e relatos, o que estaria além, na verdade, já está entre nós, vigiando e estudando nossos hábitos e tecnologia. Pela internet, é possível encontrar vários casos de pessoas que tiveram contatos com os famosos OVNIs, os objetos voadores não identificados. O que talvez você não saiba é que o Brasil já foi palco de um importante caso para a história da ufologia. Em 1986, 21 objetos estranhos sobrevoaram o espaço aéreo de São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Dezenas de militares e civis os avistaram a olho nu ou com o uso de um binóculo. E somente na Escola de Especialistas da Aeronáutica, em Guaratinguetá, os OVNIs foram vistos por aproximadamente 2.000 militares. A situação atingiu proporções tão surpreendentes que a Força Aérea Brasileira precisou acionar 5 caças para identificá-los. No entanto, a tecnologia dos objetos parecia ser muito superior à nossa, já que as supostas naves conseguiam fazer manobras em zigue-zague e alcançar até 15 vezes a velocidade do som. Enquanto alguns pilotos viram os objetos com os próprios olhos, mas não tiveram registro nos radares, outros captaram os OVNIs pelo caça, mas não foram capazes de enxergá-los. Essa, meu caro, foi a Noite dos Discos Voadores. Esse episódio começou na noite de 19 de maio, quando o sargento Sérgio Mota da Silva observou uma luz curiosa parada no céu. O relógio marcava 8 horas da noite no aeroporto de São José dos Campos, em São Paulo. E Sérgio, na época, controlador de tráfego aéreo, começou a dar os comandos para que um voo pudesse decolar. Só que o ponto luminoso no céu o deixou intrigado. Depois de perceber que o radar também havia detectado alguma coisa, ele entrou em contato com o Aeroporto Internacional de Guarulhos para saber se alguma aeronave estava voando até São José dos Campos. Mas, para surpresa dele, não havia nenhuma. A noite de 19 de maio de 1986, ela é a noite em que ocorreu o caso ufológico com o maior número de testemunhas da história da ufologia mundial. Então, foi uma noite em que dezenas de objetos voadores não identificados apareceram sobre vários estados brasileiros, né? Principalmente sobre São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. Outros estados, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, também tiveram alguns relatos, alguns avistamentos pontuais, mas o foco das aparições foi principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. E foi testemunhado ali por milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas. Frequentemente eu encontro novas testemunhas que acrescentam novos dados ao caso, né? Então ela começou por volta das 18 horas, de 19 de maio de 86, na região de São José dos Campos, quando o operador da torre de controle do aeroporto observou luzes estranhas que não eram aviões, não eram veículos conhecidos, né, por ele na ocasião. E enquanto ele avistava essas luzes e relatava os controles, outras luzes foram surgindo. E os radares da Força Aérea Brasileira também começaram a captar outros objetos. Durante a conversa entre os dois controladores, o ponto luminoso simplesmente desapareceu e reapareceu pouco tempo depois, ainda mais brilhante. Com um binóculo,
Sérgio tentou observar mais detalhes do objeto e percebeu que era composto por várias cores, mas não foi possível entender do que se tratava. Depois de alternar a intensidade das luzes da pista do aeroporto, Sérgio entendeu que, de alguma forma, o ponto luminoso estava se comportando de maneira inteligente. Isso porque o objeto se aproximou quando ele diminuiu o brilho e se afastou ao intensificá-lo. Alguma coisa muito estranha estava acontecendo, e isso foi só o começo. Como eram vários objetos, mais de 2 dezenas de objetos que invadiram o espaço aéreo brasileiro, o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima entrou em contato com o ex-presidente José Sarney, acordando ele à noite, falando que o espaço aéreo brasileiro estava sendo invadido, se ele teria aí a autorização para decolar caças de interceptação para mandar ao encalço dessas luzes, desses estranhos objetos luminosos aí que estavam saturando mais de 3 tipos de sistemas de radares, né? Os radares de solo a bordo das aeronaves, e foi então autorizada a decolagem dessas naves de interceptação. Sabe-se que ao menos 3 outras aeronaves também fizeram estranhos avistamentos. Enquanto voava de Londrina para São Paulo, o piloto de um avião modelo Bandeirante notou um objeto voador se aproximando, como se estivesse em rota de colisão, e entrou em contato com o Centro de Controle de Área de Brasília. Outra aeronave, que também fez um registro parecido, estava voando de Guarulhos para Brasília, mais especificamente no interior de Minas Gerais. Já o terceiro avistamento foi feito por um bimotor Xingu, que havia saído de Brasília e estava seguindo para São José dos Campos. Nessa ocasião, o sargento Sérgio entrou em contato com o piloto para saber se ele tinha visto alguma coisa estranha no céu, já que o radar havia detectado nada menos que 3 OVNIs. O piloto, um coronel chamado Osíris Silva, não só tinha visto o objeto, como também emitiu um aviso de que tentaria se aproximar do ponto luminoso, descrito pelos tripulantes como bem grande. O copiloto do bimotor, Alcir Pereira da Silva, chegou a dizer com medo na voz que todo mundo que tentar perseguir esse tipo de objeto acaba sumindo. Para a sorte deles, antes que o bimotor desse início à manobra de aproximação, o objeto foi embora. Também na mesma noite, o repórter fotográfico Adenir Brito recebeu uma informação que mais parecia mentira. Havia um disco voador logo acima da sede do antigo jornal Vale Paraibano. Como é preciso ver para crer, ele foi com uma repórter para o pátio da empresa e testemunhou um episódio que jamais esqueceria. Várias luzes coloridas estavam se movimentando no céu, basicamente para todos os lados. Com sua câmera em mãos, ele registrou o fenômeno e disse que realmente acreditava que eram objetos do espaço, que estavam provavelmente monitorando instalações brasileiras. A parte mais curiosa e que serve de base para teorias da conspiração aconteceu um mês depois. Um ufólogo americano foi até a redação do jornal ao lado de 2 oficiais do Centro Técnico Aeroespacial. E aí, rapidamente, veio um cientista, se dizendo cientista da NASA, mas que depois se descobriu que não era da NASA. Ele veio e solicitou os negativos para fazer uma análise nos negativos, né? Levou os negativos para os Estados Unidos e esses negativos nunca mais foi devolvido e também não foi apresentado um relatório, né, sobre essa suposta análise que ele iria fazer. Na época, em maio de 86, esse caso ele foi muito bem veiculado em jornais, em revistas especializadas, e até nos dias atuais, vez ou outra, ele volta
a ser notícia. Inclusive se sabe hoje que o caso ele foi uma onda ufológica, ou seja, ele durou 10 dias, foram 10 dias de invasões em todo o território nacional, inclusive com pousos, com contatos com tripulantes desses OVNIs, abduções, enfim, todos os estados aí brasileiros tiveram algum tipo de fenômeno, alguns mais intensos, outros menos intensos. E as pessoas atualmente, elas ainda continuam tendo uma certa dificuldade de acreditar no fenômeno OVNI, porque durante muito tempo, durante muitas décadas, as pessoas eram taxadas de loucas. Quem via esse tipo de fenômeno muitas vezes era pessoas simples, né? É lógico que existem depoimentos também de pessoas gabaritadas, mas geralmente a imprensa fazia algum tipo de chacota. É lógico que isso, com o advento da internet e tudo mais, tem mudado essa mentalidade. As pessoas estão mais atentas para esse tipo de fenômeno, e a imprensa, depois que o ex-presidente Trump liberou e pediu aí documentos a respeito de OVNI, os UAPs que estão falando agora, né, eles mudaram inclusive a nomenclatura, a imprensa mundial está dando aí uma atenção bem especial ao fenômeno OVNI. Eu acredito que dentro de pouco tempo aí as pessoas estarão sendo preparadas para novas revelações a respeito, talvez, de que o fato ele é real, que os OVNIs existem e que de repente, eu não sei se eles vão falar isso tão já, mas que em breve aí, talvez uns 10, 15 anos, alguma coisa por aí, a gente percebe, eles assumam que a vida extraterrestre é real. Ainda na fatídica noite dos discos voadores, as autoridades não estavam preocupadas somente com o que os objetos estavam fazendo no espaço aéreo. Grandes, capazes de fazer manobras que nenhuma aeronave conhecida poderia fazer, e com uma luz muito forte, os objetos voadores representavam um risco para outros aviões. O perigo de um desastre aéreo começou a tomar forma, e a aeronáutica decidiu agir assim que os detectou pelos radares. Curiosamente, eles estavam voando acima de instalações que a defesa aérea considerava estratégicas, entre elas a Academia da Força Aérea, na cidade de Pirassununga, em São Paulo, e Centro Técnico Aeroespacial e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ambos em São José dos Campos. Então, isso exigia uma resposta do governo brasileiro, que precisava identificar o que eram esses objetos e qual era a intenção deles, né? Inicialmente, eles pensavam que seria uma ação de espionagem no território brasileiro, mas ao mesmo tempo em que eles achavam isso, eles já percebiam a estranheza dos objetos. Foi então que a Força Aérea Brasileira acionou 3 caças para interceptar as luzes. Um Mirage, da base aérea de Anápolis, em Goiás, e 2 F-5, que partiram com diferença de 20 minutos da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Por mais que as aeronaves tivessem armamento pesado, o objetivo não era fazer uma aproximação agressiva, mas sim pacífica. Os pilotos não conseguiram nem atingir algum objeto desse, embora em algum momento eles conseguiram colocar o objeto em Judite, travado ali, poderia ter atirado e acertaria, mas parece que inteligentemente o objeto percebeu e logo se distanciou daqueles caças Mirage e F-5 que estavam perseguindo os OVNIs. A antena 235 a 5 milhas agora. O contato que eu tenho está bem mais longe. Ciente. Ele está piscando, às vezes ele fica mais forte e depois some a luz. Ao que parece, os OVNIs eram capazes de chegar a velocidades absurdas, bem maiores do que as de qualquer avião da época. Depois de avistar um dos objetos pelo radar, o piloto do Mirage acelerou a uma velocidade de Mach 1.3, supostamente o suficiente para interceptar o objeto.
já que representa cerca de 1.600 quilômetros por hora. Só que quando o caça estava a cerca de 9 quilômetros de distância, o artefato voador simplesmente acelerou a uma velocidade de Mach 15, isto é, pouco mais de 18.300 quilômetros por hora. Em toda a história da humanidade, nenhum avião conseguiu tal feito. O mais rápido de todos foi o North American X-15, que, em 1967, ultrapassou 7.000 quilômetros por hora. Por que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs? Porque houve um envolvimento militar na perseguição desses objetos voadores não identificados. O governo norte-americano também ficou sabendo a respeito desse caso, tanto é que houve notificação através de telex também, enviado de Brasília para o Departamento de Defesa norte-americano. Segundo os documentos da Força Aérea Brasileira, teria começado por volta das 20 horas. Porém, segundo o operador da torre de controle, Sargento Sérgio Mota da Silva, ele me declarou o seguinte: olha, isso tudo começou quando eu estava assumindo meu posto na torre de controle. Eu entrava na torre de controle às 18 horas, com o sol se pondo. Quando eu cheguei na torre, eu já vi aquela luzinha parada no céu. Então, era por volta das 18 horas. E foi se encerrar quando amanheceu. Durante esse tempo, um dos pilotos disse que um dos objetos estava a cerca de 5 quilômetros de altura, emitindo uma intensa luz branca, antes de subir para 10 quilômetros e sua luz mudar para a cor vermelha, verde e branca novamente. Às vezes ela volta no mesmo ponto que ela sumiu. Ciente, eu tenho uma detenção na sua antena 295 a 14 milhas. Curva à direita para a proa 300. Direita 300. Já foi reportado pelo outro caçador, luzes intermitentes, cor vermelha. E devido a essa característica de ter milhares de testemunhas, né, espalhadas aí por diferentes regiões que viram esses objetos e viram a decolagem dos caças e tudo, seria impossível para a Força Aérea negar que isso aconteceu. Eu tenho relatos de moradores da região serrana ali que descrevem esse objeto como imenso, algo em torno de 1.500 metros de comprimento, né? É lógico que a gente não pode descartar aí outras hipóteses da procedência desses objetos, como a hipótese de seres dimensionais, de outras dimensões, de repente a própria raça humana no futuro voltando para o passado para resolver alguma coisa, intraterrestres, não que a Terra seja oca, tá? Mas que possa haver protuberâncias na crosta terrestre onde abrigaria aí bases desses objetos voadores não identificados. Embora não tenha acontecido nenhuma tentativa de ataque por parte dos objetos, a orientação dada aos pilotos foi de voar com o sistema de armas ativado e as luzes de navegação apagadas. Em determinado momento, o piloto de um dos F-5 recebeu a informação do controlador de voo que 13 OVNIs estavam voando atrás dele, como se estivessem escoltando o caça. Em uma tentativa de visualizá-los, o piloto manobrou em 180 graus. Só que, mais uma vez, os objetos desapareceram. O Centro de Operações Militares até lançou a hipótese de que os objetos eram naves espiãs, enviadas de algum porta-avião estrangeiro na costa do Brasil. Mas adivinhe só, não havia nada no litoral. Inclusive, 2 desses objetos chegaram a atravessar a fronteira rumo ao Uruguai, né? Depois, o governo uruguaio, através da Força Aérea Uruguaia, entrou em contato com o Comaer, Comando da Aeronáutica, e aí trocaram ali algumas informações, cartas, para saber o que estava acontecendo e foram notificados de que se tratava de uma invasão de objetos voadores não identificados. E uma das conclusões que eu cheguei, que era bem mais de 21 objetos voadores não identificados naquela noite. A contagem de 21 objetos é da Força Aérea, mas só entrou na contagem da Força Aérea
o que era visto por militares e captado nos radares. Mas havia objetos que não apareciam nos radares. Todas as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás foram sobrevoadas naquela noite. Estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais também foram sobrevoadas. Se a gente observa o mapa, a gente observa que é muito mais de 21 objetos. Mais 2 caças Mirage foram enviados da base aérea de Anápolis naquela noite. Entretanto, ao contrário dos outros, os pilotos não tiveram contato visual e o radar não registrou nenhum artefato voador. Houve outros registros do tipo em mais alguns estados brasileiros e da mesma forma abrupta com que apareceram, os objetos não foram mais vistos. Em uma coletiva de imprensa feita no dia 23 de maio de 1986, o ministro da Aeronáutica, Otávio Júlio Moreira Lima, declarou que 21 objetos voadores não identificados foram perseguidos por 5 caças da Força Aérea Brasileira. Ele não confirmou e muito menos negou que se tratavam de objetos alienígenas, apenas deu as informações técnicas e frisou que até o momento não havia nenhuma explicação. Desses 3 Mirages, 2 se acidentaram depois da noite oficial. Um deles caiu 2 meses depois da noite oficial, caiu lá em junho, e o outro caiu um ano e 8 meses depois da noite oficial. E não se tem informação das causas. O que levou à queda desses 2 Mirage? Não existe nenhuma teoria ou conjectura que possa explicar o porquê que 19 de maio de 86 houve aquela grande invasão de mais de 2 dezenas de objetos voadores não identificados no espaço aéreo brasileiro. Mas a ufologia ela estuda certas ondas. O que são ondas ufológicas? De tempos em tempos vem um objeto maior, que a gente chama de nave-mãe, e ele solta objetos menores que ficam durante um determinado período de tempo fazendo ali uma determinada programação, provavelmente algum tipo de pesquisa científica da parte desses tripulantes dos OVNIs. Então pode ocorrer pousos, pode ocorrer abduções, contatos durante essa onda, esse tempo, esse período curto de tempo que vez ou outra acontece. Existem alguns comportamentos desses objetos naquela noite que sugerem que havia um interesse no aspecto tecnológico do governo brasileiro, nas estratégias de defesa do governo brasileiro, monitoramento de tráfego aéreo e tudo mais. Porque as aparições geralmente tinham alguma relação com bases militares ou tecnológicas que havia naquela região. A cidade de São José dos Campos, por exemplo, naquela época tinha, e ainda tem, né, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Centro Tecnológico da Aeronáutica, tem a Elibras, que fabrica helicópteros, né? Tem várias fábricas ali que fazem um desenvolvimento tecnológico ligado à defesa, né? Ligado a questões militares, questões científicas e tudo mais. Então, você percebe que havia um interesse, né? Além disso, esses objetos sobrevoaram bases militares, centrais de energia elétrica. Então, havia um interesse na questão estratégica naquela região, digamos assim. Mas também havia um comportamento de parte dos objetos que se agrupavam em determinadas áreas onde não havia nenhum tipo de instalação estratégica naquela área. Por exemplo, na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro, bem numa área de mata, uma área de serra, onde não tem povoados, não tem nada, havia uma área dessas onde os objetos se concentravam. Então, quando passava um avião, quando passava algum caça, se aproximava da área, os objetos saíam, o avião passava e eles rapidamente voltavam para aquela área. Então, não se sabe o que atraía os objetos para aquela região, mas eles se concentravam ali. Então, havia umas 2 áreas assim, na região ali entre Rio de Janeiro e São Paulo. Havia outra a umas 18 milhas a oeste de Anápolis, onde os objetos também se concentravam. Se precisasse sair, eles já logo voltavam para aquela região.
E não se sabe o porquê desse tipo de comportamento, né? O que estava levando eles a fazer esse tipo de posicionamento, né? Na noite de 19 de maio de 86, houve essa desova de várias naves aqui que cumpriram essa programação durante 10 dias. Então foi uma onda que durou 10 dias e no dia 29 de maio de 1986, o próprio sargento Sérgio Mota, ele estava de trabalho naquele dia também, por coincidência, e ele viu sobre Santos, no litoral de São Paulo, um objeto comprido, parecendo um charuto, né, uma nave-mãe, e ele disse que vários objetos iam naquela direção e desapareciam dentro dessa estrutura. Ele chegou a comunicar Brasília e São Paulo novamente, só que eles resolveram não mandar caças de interceptação no dia 29 para lá, porque na primeira tentativa tinha sido frustrada, então eles não resolveram ali não fazerem isso. Depois de um certo tempo, aquele objeto maior, já recebendo vários objetos menores e luminosos que vinham de todas as partes, esse objeto maior ele levantou voo e foi embora rumo ao espaço, desaparecendo. Alguns moradores ali do litoral paulista viram esse fenômeno, né, dos OVNIs ali, esse objeto maior também sobre a faixa litorânea da cidade de Santos. A coletiva terminou com a promessa de que um dossiê seria publicado 30 dias depois, mas os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses e somente 23 anos depois que um relatório sobre a noite veio a público. Em setembro de 2009, foi divulgado um documento com a seguinte informação: como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação, não forçosamente tripulados. Refletem, de certa forma, inteligência. Só que essa não é a parte mais interessante. Esse mesmo relatório estava datado de 2 de junho de 1986. Curioso, você não acha? Os materiais envolvendo esse e outros casos de OVNIs no Brasil foram encaminhados para o Arquivo Nacional. Dentro do acervo, os documentos sobre estranhos objetos voadores são os mais acessados. Passou os 30 dias, a Força Aérea não liberou esse relatório. A imprensa também não fez uma grande pressão na Força Aérea para liberar essa investigação. E o caso começou digamos assim, a ganhar panos quentes, né? Começaram a meio que acobertar o fato, deixar ele, digamos assim, em off, né? Para que as pessoas não comentassem tanto, e o caso acabou caindo no esquecimento, né? E da parte dos ufólogos, ficou apenas aqueles comentários que já se sabia na época: eram 21 objetos, a Força Aérea perseguiu, mandou 5 casos, e ficou por isso. Não houve uma investigação mais profunda da parte dos ufólogos, né? E isso aconteceu por vários motivos. Não foi só noite de 19 de maio. Já antes disso, já estava tendo uma grande quantidade de avistamentos. Depois disso também houve uma grande quantidade de avistamentos. No dia 29 de maio, para ter uma ideia, várias pessoas estavam vendo aqueles objetos de novo em várias regiões. O radar da Força Aérea pegou um objeto no mar, à frente de Santos, que tinha aproximadamente 11 quilômetros de extensão. Foi visto por pessoas na praia, foi captado pelos radares da Força Aérea. E a Força Aérea não poderia simplesmente divulgar essas informações, então ela restringiu o acesso. Um caso dessa envergadura envolvendo militares, ele tem para a ufologia, para o estudo do fenômeno OVNI, uma importância ímpar. Por quê? Porque além de ter um envolvimento militar, os relatórios oficiais não chegaram a uma conclusão
convincente, ou seja, eles descartaram qualquer tipo de objeto voador convencional, ficando ali a conclusão de que se tratariam de algo não identificado. Se era aí algum artefato militar secreto de outro país, nós não sabemos. Pelo menos até os dias atuais não ficou comprovado isso. Você não precisa ver para crer no fenômeno UFO, né? Tem inclusive muitos ufólogos que nunca viram nada, mas eles sabem que existe um fenômeno inteligente, apoiado em altíssima tecnologia, que ocorre desde a antiguidade. E eles afirmam isso, sabem dessa realidade, baseado em evidências e comprovações que a gente encontra quando faz a pesquisa ufológica. Por exemplo, vamos supor assim que ocorra um caso ufológico hoje em alguma cidade do Brasil, e ali tenha um ufólogo investigando. Ele vai atrás dessa informação, ele vai checar os dados, ele vai tentar explicar aquele caso de todas as formas possíveis. A partir do momento que ele não tenha uma explicação para aquele fato, ele já começa a considerar outras possibilidades. Então, a partir do momento que ele eliminou aquelas hipóteses, juntou todos os dados possíveis, ele começa a fazer análise. E aí, nessa análise, ele descobre, às vezes, que uma testemunha viu um objeto em tal local, outra pessoa, pouco depois, viu o mesmo tipo de objeto, então você já tem uma trajetória, e aí você, com base nessa trajetória, consegue identificar outras pessoas, aí você já sabe que um fato aconteceu, várias pessoas observaram. E aí, de repente, você descobre que em tal local uma pessoa diz que o objeto desceu ao solo. Aí você vai lá, você vê a marca de pouso, né? Você sabe que um objeto físico pousou ali, porque você tem a impressão das pegadas, você tem efeito, em alguns casos tem um efeito eletromagnético associado. Aí você coleta a amostra de solo, por exemplo, de dentro da marca, você faz experimentos com ela, você descobre que toda a vida dentro daquela marca, ela está morta, foi morta por algum agente eletromagnético, possivelmente. Ou, às vezes, você usa amostras de solo de dentro da marca, de fora da marca, e você percebe que a de dentro da marca está hiperadubada, por exemplo. A taxa de crescimento de uma planta ali dentro é muito superior à de fora. Então, você observa uma série de elementos ali que não se explica de uma forma natural. Você não consegue uma explicação científica, digamos assim, uma explicação racional para aquilo, sem levar em conta a realidade do caso. E aí a grande questão é saber quem são eles e o que eles desejam aqui no planeta, né? Quando o assunto é avistamento de OVNI, é logicamente que nem todas as provas estão disponíveis. Quando, por exemplo, uma testemunha fotografa ou filma algum objeto voador não identificado, essa foto e esse filme é passível de uma análise para a gente verificar se o fenômeno é autêntico ou não, ou se de repente pode ser algo explicável, algum objeto voador convencional ou algum erro de interpretação. Então, no caso de avistamento, quando tem fotografia e vídeo, é apenas uma prova circunstancial. Hoje, não só os militares, cientistas e áreas de inteligência e governos sabem da existência do fenômeno OVNI e sabem da sua materialidade, porque ele já tem essas provas em mãos, seja materiais de naves, seja materiais biológicos de seres, tripulantes de OVNIs, e também substâncias que vez ou outra são deixadas nos locais onde esses OVNIs aparecem. É isso. Eu sou o Ivan Lima e eu pergunto a você: o que aconteceu naquela noite? Será que episódios como esse aconteceram outras vezes e foram mantidos em sigilo? Se os extraterrestres já estão entre nós, por que ainda não se mostraram para todos? Algo me diz que não precisaremos esperar muito pelas respostas. Mantenha os olhos abertos e, claro, olhe para cima.